Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando aqui nesse dia 19 de julho de 2024, sexta-feira, 19 graus, uma tarde ensolarada em Ribeirão Preto, a chuva 0% de probabilidade de cair, a umidade relativa do ar está em 20%, está muito baixo. E a máxima hoje vai ser de 31 graus e foi logo pela manhã de 12 graus, a amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima, 19 graus. É o inverno brasileiro dando as suas caras aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, né? E nós estamos aqui nesta cidade que se chama Ribeirão Preto. Passando para poder dar um aviso, esse aviso, ou são os avisos, né? Nós continuamos clamando pelo pessoal do Rio Grande do Sul e continuamos travando uma luta intensa contra esse mosquito. A mosquita do Aedes aegypti, ela causa dengue, a zika e a chikungunya se tiver infectada e picar você. Então cuide para que você não tenha contato com ela. E também os escorpiões que podem agora estar fazendo ninho dentro da sua casa porque é tempo de reprodução e eles estão em polvorosa. Esse tempo que chove, que faz frio, que faz o calorão, eles procuram lugares mais acessíveis de umidade, escurinho, né? Então, escombros, resto de construção civil, tudo isso é ambiente favorável para a proliferação desse bicho. Então, acabe com esses dois dentro da sua casa, a possibilidade deles aparecerem, não permita que eles apareçam na sua casa, tá bom? E não faça exercício entre 10 e 16 horas por conta da umidade, que está muito baixa, e do sol que está incidente demais sobre a Terra, tá bom? Dado esses recados, eu quero mostrar para você uma situação, e se você pegar para poder olhar aí, você vai ver o que é que eu estou falando. Olha aqui, ó. No deserto de Saara, nesse exato momento, 27 graus. Aqui em Ribeirão, 29. Lá no deserto de Saara, eles têm algumas situações que você fala assim, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Às 19 horas, 2 pontos debaixo de umidade. Então, aí você fala assim, ó, a umidade deles então está menor ou maior que a nossa? Não, está muito maior do que a nossa. E aí você fala assim, mas quanto que poderia ou que estaria aqui em Ribeirão nesse momento em relação a lá? Então vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha para você não ficar, olha lá, Ribeirão Preto. Estamos com umidade de 20% e lá eles estão com umidade de 32%. Percebe? Então, eles têm uma umidade muito maior do que a nossa, tá? Uma umidade muito melhor do que a nossa. E nesse momento, eles estão passando por uma situação que você fala assim, ó, é muito mais aceitável a qualidade do ar lá, muito melhor do que a nossa aqui, em pleno deserto do Saara. Ó, olha aí a temperatura, 27 graus, tá vendo aí, ó? 27 graus, sensação térmica de 27 mesmo, porque é calor mesmo. E hoje, sexta-feira, só que eles lá já estão às 6 horas da tarde, já deveria estar mais fresco, né? Agora, Ribeirão está com 29 nesse horário. Hoje, ali pelas 17 horas, nós vamos estar com essa situação aí também. Tá bom? Tá dado o recado, então cuide aí para que você não tenha problemas com a saúde por causa desta situação de estar ligado a um problema que se chama meteorológico, que agora o pessoal da meteorologia vai ter que fazer algumas situações aí para poder mostrar para nós quando que é que vem essa chuva e que ela está muito longe, infelizmente, de acontecer segundo os especialistas, tá bom? Dado esse recado, presta atenção nesse versículo aqui. Assim jejuamos e pedimos com fervor que o nosso Deus cuidasse de nós, e ele atendeu a nossa oração. Esdras, do capítulo 8, versículo 23. Assim jejuamos e pedimos com fervor que o nosso Deus cuidasse de nós, e ele atendeu a nossa oração. Esse texto, ele está em Esdras, no capítulo 8, versículo 23, mas ele conta a história de quando o pessoal que estava preso lá no Egito, esse pessoal que estava precisando sair e ir para suas casas, né? Eles estavam cativos e eles
precisavam ir para Jerusalém, que está aí atrás, e reconstruir os muros, colocar os portais, não sei o quê. Então, o capítulo 8, se você olhar ele inteirinho aí, você vai ver que ele está contando a história de Esdras, a viagem de Esdras a Jerusalém. Então, ele está contando aí o que é que aconteceu. E naquele momento, quando ele estava contando, ele disse, o rei autorizou, e eles vão, e aí para poder reconstruir, para poder fazer, para voltar, mas ele já tinha contado para o rei, para as pessoas ali, e ele estava, se você ler o versículo 21, ele está dizendo, eu fiquei, o versículo 22, eu fiquei com vergonha de pedir soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Sabe por quê? Porque tinha falado que o nosso Deus, porque ele, aí, afinal, tínhamos dito ao rei, a bondosa mão do nosso Deus está sobre todos aqueles que o adoram, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o abandonam. Esdras ficou constrangido de chegar para o rei e falar, preciso que me arrume homens, aí, soldados, cavaleiros, para nos proteger da viagem, que a viagem é longa, eu estou indo com homens, com mulheres, com crianças, com animais, e vamos ficar muito vulneráveis, e nós ainda temos uma carga aí de muita coisa, mais de 22 mil quilos de prata, mais de 3.500 quilos de ouro e de utensílios de ouro. Então eu tô precisando aí de alguém. Ele não fez, não teve coragem de fazer isso, ficou com vergonha e não quis pedir isso ao rei. Por isso, ele apregoou um jejum e um tempo de oração à beira do rio Ava. E aí, vocês já sabem qual é a história. O Senhor lhes deu total segurança até o final. Se você for ver os versículos para baixo, aí no capítulo 8, você vai ver que Deus está dando sobre aqueles homens e mulheres que estavam caminhando de exilados, que eles iam, na realidade, para Jerusalém. Então, ele estava totalmente vulnerável àquela situação de ter ali um homem ou homens, grupos armados que saqueavam as caravanas e poderiam querer saqueá-los também. Mas ele pediu ao Senhor e o Senhor lhes garantiu a vitória e os levou em paz, eles, os seus filhos e tudo que era deles. Então, tá tudo certo. E por que isso? Por que eu estou falando isso para você nesta tarde de sexta-feira? Porque apareceu muitas pessoas aí achando que nós estamos numa situação que Deus parece que não está vendo cada um de nós, que Deus perdeu o controle, ou que você não é importante para Deus. E eu quero dizer para você que a realidade não é essa. Deus se importa com você, Ele quer cuidar de você. E Ele está dizendo para você neste momento que se você entregar a sua vida a Ele, entregar o seu caminho aos cuidados do Senhor, Ele vai cuidar de você. Assim como cuidou daqueles exilados que estavam indo para Jerusalém junto com Esdras. Uma missão mais ou menos parecida com a de Neemias aconteceu também com Esdras primeiro e depois Neemias. Então, eu quero dizer para você que Ele está importando com você sim, tá bom? Ele não esqueceu de você. Basta que você clame a Ele, basta que você fale com Ele, Ele vai vir fazer morada na sua vida, tá bom? Dado esse recado, nós vamos orar e Deus vai fazer o melhor na sua vida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão padecendo alguma tristeza, angústia, tribulação, mas queremos nos lembrar daqueles que estão ali no Rio Grande do Sul. Os nossos irmãos e irmãs gaúchos precisam da tua mão, da tua boa mão sobre a vida de cada um deles. Oramos para que elas continuem estendidas sobre a vida de cada um dos nossos irmãos gaúchos. Oramos pela dona Neia, pelo seu Fernando, pelo Emerson, pela dona Maria José, que é sua mãe. Oramos pela avó Hilda, pela avó Tereza, pela avó Luzinete, pelo Eduardo, que está ali em Piracicaba na UTI daquele hospital, pela dona Sandra, pelo Pedro, seu filho, pela Selma, pelo Geninho,
pela Isabela, pelo Yuri, pelo Ronaldo, pela família do Ronaldo e da Célia, da nossa saudosa irmã Célia. Nós oramos por todos eles, para que o Senhor dê graça a cada um e socorra cada um nesse momento. Oramos pela Viviane também, que o Senhor estenda as suas mãos sobre a vida dela neste momento. Que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Nós oramos nesse momento pelos encarcerados, oramos por aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão se recuperando em casa, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão empregados, pelos empregadores. Oramos por todos aqueles que estão nesse momento em situação de rua, aqueles que estão no alcoolismo, na drogadição, aqueles que estão com andarilhos, aqueles que estão precisando de uma bênção especial. Estenda as suas mãos sobre a vida de cada um deles, socorre a cada um deles. Nós te pedimos que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a vida de todos aqueles que estão nesse momento em alguma situação de guerra. Que o Senhor dê graça a cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fique em paz, fique com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Boa tarde, Deus abençoe. Fique em paz.